Olá, sou o Dr. Gilberto Rodrigues da Clínica Amador, especialista em medicina tradicional chinesa, especialista em medicina ortomolecular. E esse cursinho gratuito que a gente também vai falar daqui para frente um tempinho, né, sobre ventosa terapia. A ventosa terapia é uma, como já fala, é uma terapia que não é evasiva. Os benefícios maravilhosos, porque qualquer pessoa, após estar apta a aprender, ela está apta a aplicar. A diferença é o seguinte, que a ventosa você pode tanto aplicar ela em pessoas idosas, em crianças, principalmente crianças, quando você aprende a técnica de você manusear para aquelas crianças que têm intestino, preso, constipação. Faz bem para a pele. Hoje é usado o conceito da história, onde ela é aplicada, instrumentos são usados, como são feitas, aonde realmente iniciou. Bom, gente, nós vamos estar aqui algumas horas estudando e falando sobre ventosa terapia. Eu falo de ventosa, ela é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa. Ela acompanha não só a acupuntura sistêmica, que é a agulha. Então temos a ventosa no meio dessa medicina tradicional chinesa, nós temos a moxa, nós temos o qigong, então o tai chi, a técnica de respiração. Então a ventosa é uma das terapias da medicina tradicional chinesa, deixando bem explicado. Nós vamos falar de onde que ela surgiu, quanto tempo e aonde ela vem realmente cada vez mais desenvolvendo. E como eu disse, aqui no Brasil e alguns outros lugares já estão sendo aplicadas, não só para patologias, quanto para estética localizada, para celulite, tratado para que você possa ter feito como drenagem, em vez de estar usando as mãos, hoje usa ela como drenagem, usa ela hoje em algumas sucções para o rosto, a face. Então tudo isso você vai entender e aprender. Lógico que de repente algumas outras patologias, algumas aplicações você tem que entender de um curso intermediário para depois você fazer um curso avançado, que aí vai entrar fisiologia, anatomia, os meridianos mais profundos, os extras meridianos, você entender de Qi, de Qi, de Yin, de Yang. Isso são cursos, e nós estamos falando aqui de um curso básico, um curso não superficial, mas um curso básico. E o que eu quero dizer com isso? Na minha experiência, com medicina tradicional chinesa, eu quero dividir esse conhecimento com bastante alegria para vocês entenderem, para vocês saberem realmente ser um profissional. Independente de você ser um profissional, um técnico em enfermagem, um dentista, um fisioterapeuta, você pode ser sendo um psicólogo, independente, você com experiência na área de saúde ou não. A ventosa, qualquer pessoa estando apta, aprende, ela pode aplicar, porque ela não é invasiva, entendeu? Ela é externa. Então, vamos chegar de lengas e melengas e vamos realmente para o conceito do que é ventosa terapia. Certo? Eu sou o Dr. Gilberto Rodrigues da Clínica Amador. Estou aqui para um curso aí, de ventosa terapia de 3 dias de aula gratuitas. Nesses 3 dias nós vamos estudar a ventosa terapia. Bom, eu trabalho com medicina tradicional chinesa, trabalho com medicina ortomolecular, sou formado em medicina ortomolecular, especialista em medicina tradicional chinesa. Na Clínica Amador nós desenvolvemos nutrologia e as medicinas tradicionais. E aqui nós vamos dar essa aula de 3 dias, gratuito e com um bônus. O bônus a gente conta no final. O que você vai aprender? Ventosa terapia, a história da ventosa terapia, o uso da ventosa terapia, os instrumentos a serem usados, a forma de aplicação nas patologias. Depois, cuidados,
Cuidados, o que ser tratado, né, com a ventosa terapia. E, por último, o bônus. Outra, a reação da pele, né? Tudo isso nós vamos estar aprendendo. Ok? Então nós vamos para a primeira parte do curso de ventosa terapia. O que é o conceito? O conceito é um sistema terapêutico aplicado no exterior, né? No exterior do corpo. Isso fazendo o quê? Incentivando o organismo através da própria fisiologia. Separa os resíduos das toxinas. O que nós falamos isso? Separar resíduos e toxinas. Nessa aplicação de ventosa, e vocês vão aprender mais para frente como se coloca os copos, quais são os instrumentos, você vai sabendo que... Então vamos ter que fazer o quê? Isso, a ventosa é aprender esse conceito é separar os resíduos sólidos das toxinas presentes no sangue. Certo? Isso é o conceito da ventosa terapia. O que nós vamos entender da história? A história, primeiro, nós falamos do Egito, né? Do Egito em Ebers Papyrus, que é 1550 anos antes de Cristo. E depois ela veio para a Grécia, né? No tempo Herodoto, que é de 413 anos antes de Cristo. E depois vem a dinastia Han, que é 206 anos antes de Cristo e 220 anos depois de Cristo. Até o início do século XX, a ventosa terapia era aplicada em toda a Europa. Após isso, no século XVII, havia os aplicadores de ventosa terapia nos hospitais, nas universidades, Londres, para atendimentos, né, de famílias, da família real inglesa. Nessa época, no século XVII, eles já faziam, né, a família real inglesa já se usava, né, a ventosa terapia. Os primeiros médicos suecos, né, a fazer a ventosa terapia foi Benedictus, né, Olai. No século XVI, escreveu instrumentos a respeito, né, da ventosa terapia. Foi um dos primeiros livros da medicina, né, na Finlândia. Isso em 1907. Primeiro livro de relato, né, nas questões depois da questão europeia. Ainda havia descrições, né, da técnica. As ventosas terapias foram caindo em em difuso, né, pelo advento da indústria farmacêutica e hospitalar. Então, já no século, em 1907, elas foi caindo porque foram esquecendo, porque aí já foram surgindo, né, as propostas químicas, as farmacêuticas, as indústrias farmacêuticas, e aí já entrando nessas questões, né, hospitalares, e é onde foi realmente não mais usando a ventosa. Então ficou um legado aí bem afastado, assim como várias outras técnicas, né, da medicina tradicional chinesa, ou a terapias orientais, ou técnicas orientais, elas foram se deixando de ser praticadas, né, assim como a fitoterapia, né, a medicina tradicional chinesa, como a acupuntura, várias outras formas de técnicas antigas, tanto a ventosa quanto outras, elas foram deixando de ser usadas por causa da tecnologia avançada, do mundo sendo desenvolvido. E aí, então nós falamos do conceito, falamos da história, né? Agora, nós vamos estar falando do uso da ventosa nos dias de hoje. Olha quanto tempo nós já caminhamos, né? Já pulamos. Nos dias de hoje, os russos e os poloneses utilizavam, né? Utilizam até hoje a ventosa terapia seca, né? E é considerada a ventosa eficaz para infecções respiratórias. Infecções respiratórias, por exemplo, os chineses trabalham com ventosa seca ou úmida, né,
com um pouco de sangria. Isso, sangria, quando fala seca, é porque realmente não faz sangria. E quando fala úmida, geralmente alguns usam água e outros usam geralmente a ventosa, que é o copo com fogo com algodão, né? Passa-se álcool, então são úmidas também. E é indicada as ventosas para várias doenças internas, especialmente com as que nós chamamos de estagnação do sangue. Aí nós vemos aqui, os brasileiros usam a ventosa especialmente para distúrbios musculares, como tratamento coadjuvante em medicina tradicional chinesa e com fins estéticos, né? Hoje agora, na década do século XXI, algumas pessoas já usam, né, ela também como para fins estéticos, não só para alguns tipos de patologias, mas como estética também. Alguns esteticistas usam ela como para drenagem, para queima de gordura, outros para tirarem as rugas realmente da face. Então a ventosoterapia ela já era usada também para isso, mas hoje ela evoluiu nesse sentido, né? Não é uma questão, não vai introduzir nada que possa ser funcionado, é tudo externo, né? Então, e é um trabalho mais seguro para aquelas pessoas que tanto entendem de técnica da saúde quanto não, quanto aquele que é fisioterapeuta, quanto esteticista, quanto auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem, instrumentista. Então, a ventosoterapia ela tem essa vantagem. Você pode ter experiência na saúde ou não, mas você leva ela para trabalhar como drenagem, né? Como para tirar os bigodes chineses, as rugas, ajuda bastante. E outra, não tem nada invasivo, tudo externo. Então, para que você possa entender dessas questões, né? Isso são os conceitos. Agora vamos falar um pouquinho dos instrumentos usados na aplicação de ventosa. Alguns lugares, no Brasil acho que não vi ainda, é difícil, são usados chifre, né? E alguns outros lugares são usados cuias, né? Com pequenos orifícios. Isso vai depender muito de cada região, né? Outros usam tanto cuias quanto com pequenos orifícios, e outros usam bambu sim. No Brasil tem alguns lugares que trabalham, algumas pessoas que trabalham com bambu, né? Que também tem que ter habilidade, né? E hoje nós temos os copos de vidro, que daí também pode ser úmido com água e que você possa usar ele então com fogo. E temos também os copos de plásticos na aplicação de vácuo, que você usa, né, o equipamento para você fazer sucção. Então a ventosa tem através do fogo, que é o que eu estava falando dos vidros, né, da ventosa de fogo, que é você passar álcool nesses copos e com algodão você taca fogo para ele formar calor e você fazer essa pressão através disso. E tem a ventosa de bomba de sucção, tanto elétrica, né, quanto manual, que é uma pistola que você vai estar manuseando para que faça essa sucção. Então esses são os instrumentos básicos, né, para a ventosa terapia. E aí, como, né, a gente fala, né, tem umas imagens que vai ser mostrado para vocês, tanto do copo de acrílico quanto da cuia, quanto do bambu, né, quanto com o chifre. Então isso, cada uma delas é usado de uma forma, né? Você vai ver uma pessoa com esse instrumento, né, com o chifre, bastante, e tudo depende de como você, depende da patologia dessa pessoa, de como você quer fazer essa aplicação, entende? E nós vamos para os princípios terapêuticos da ventosa terapia. Quais são os princípios terapêuticos, né? O organismo mantém a correta atividade de todas as suas funções devido ao equilíbrio de 3 princípios vitais: pressão arterial, funcionamento do coração, resistência do sangue nas paredes do vaso, equilíbrio ácido básico, pH do organismo entre 7 a 35 a 7,45,
Circulação. A circulação, a ocorrência desse distúrbio, né, circulatório, ele faz o quê? Como hemorragias, trombos e ao depósitos, né, de resíduos. O que acontece isso no metabolismo? Nos capilares, gerando coágulos, né, grânulos na pele, como se fosse uma esponja que absorve. Então o que ela vai fazer? Vai fazer isso, né? Cria um meio favorável à proliferação de micro-organismos nessa região que você faz essa sucção, né? Dependendo da quantidade de acidez determinada na sua patogenicidade. O que acontece? Então, ela vai atuar na pressão arterial sistêmica, no equilíbrio ácido básico do sangue e na circulação sanguínea, e para cada uma delas ela vai agir de uma forma, certo? Até aqui acho que está tudo bem, né? O que ela faz como princípio básico? Combate tosse, trata a intoxicação por substâncias químicas, né? Como remédios e gases, elimina toxinas, acalma o sistema nervoso, né? É bom para doenças de rim e do fígado, controla a hipertensão e a arteriosclerose. É uma coisa maravilhosa, né? Ajuda a controlar manias, né? Porque quais são as manias? Você tem mania de roer unha, você tem mania de ficar batendo, tocando piano quando está ansioso, fica batendo o pé quando está nervoso. Então, mas isso tudo, né? A gente também naqueles cursos avançados, né? Na questão da anatomia, da fisiologia, na questão clínica, isso também a gente aprende. Isso aqui é um cursinho, né? Não é avançado, é um cursinho básico, gratuito, entendeu? Que você vai estar entendendo de todas as formas, até a colocar. E aí, para você ser um profissional, independente da sua área, independente de você ter conhecimento ou não, de repente você vai vendo alguns outros cursos que a gente já lançou, um intermediário, um avançado. Vem com a gente, é isso aí.